E aí galera, bem-vindo ao meu canal. Eu tô tentando aqui fazer a lista do... Eu fiz divulguei um vídeo com os 10 piores aparelhos, com os piores aparelhos que eu já peguei até hoje, né? Fazer a lista com os 10 melhores ou com os melhores aparelhos vai passar de 10, tá? Com certeza. Eu vou citar alguns, porque pra mim, o telefone celular, se você perguntar a qualquer pessoa, ele não representa só o smartphone na nossa vida, ele não representa só o momento, aquele aparelho daquela época, mas ele representa o momento que você comprou aquele equipamento. Ele representa a época que você vivia, se foi boa, se era uma época boa, se era uma época ruim. Ele representa a inovação, ele representa o que ele te representou, o que ele te trouxe de bom, tá? Se ele foi mais do mesmo, se ele foi uma coisa que adicionou funções, que ele adicionou coisas novas. E por que é que tá na... O celular que vocês estão vendo é um Nokia E51. Porque eu resolvi, eu não posso trazer a história de 20 anos, 20 e tantos anos de telefone celular. Mas eu procurei trazer os aparelhos da década de 10, dos anos 10, tá? Dos anos 2000, de 2010 para cá. O que eu usava, o que eu uso, tá? Então, vocês vão ver que eu sou muito puxado pro lado da Sony, da Samsung. Fui muito puxado pro lado da Sony e, por incrível que pareça, com iPhone. Na época que eu usava esse equipamento, em 2010, eu usava esse equipamento e usava um iPhone 3GS 32GB com jailbreak. Na época eu fazia muito jailbreak mesmo. Desbloqueava muito aparelho, comprava muito iPhone e vendia muito iPhone. iPhone eu acho que desde o lançamento, eu não vou dizer no primeiro iPhone, no iPhone 2G, mas desde o iPhone 3G, principalmente quando teve a App Store, muita gente foi conhecer o iPhone. O Android estava começando, então a gente vinha da plataforma Symbian, da plataforma Windows CE, e a gente estava meio órfão, a gente não tinha um telefone com tela, só tela, como era no caso do iPhone. E aquela tela, eu acho que de 3 ponto alguma polegada, não chegava nem a 4 polegadas do iPhone, ele trazia ele trazia uma inovação muito grande para o mercado. Pois bem, mas qual era o telefone que eu usava mesmo? Esse bichinho aí, ó, S51. Era nele que eu mandava mensagem de texto, era nele que eu fazia ligação, coisa que ninguém sabe o que é, mas ligação, fazia muita ligação. Era nele que eu jogava algum joguinho. Nada da cobrinha, tá? A cobrinha foi na época do 5120, 6120, tá? 20 anos atrás. Ah, na época que eu usava o aparelho, inclusive eu tinha nesse equipamento, eu acho que o MSN. Orkut, Facebook, que era novidade Facebook. A gente usava o Skype, o MSN, a gente usava o telefone normal, o computador normal, o notebook, o computador de casa, tá? Não existiam os jogos que existem hoje. Pois bem, eu usei um 3GS durante um bom tempo, e vendia telefone, já vendia muito telefone, vendia muito iPhone, vendia muito Samsung, tá? E um belo dia foi apresentado ao Samsung S, ao primeiro Samsung. Lógico, eu já tinha tido outros Android, mas não tinha tido uma boa experiência, tá? E foi isso que me cativou muito no iPhone, porque a minha experiência com o iPhone foi maravilhosa. O primeiro iPhone que eu tive em 2017, se não me fale, 2018 o 3G, 2019 o 3GS, e usei o 3GS 2010, aí peguei o iPhone 4. Pois bem, eu usei o iPhone, eu posso considerar um dos melhores aparelhos que eu usei. Posso, como amante, como assim, como um fã da Samsung, como fã da linha Android. A Apple no começo, ela, na minha opinião, ela estava
anos-luz de distância do Android, tá? A única linha que conseguiu peitar e começou a realmente a encarar o iPhone foi a Sony, tá? Que já não era mais Sony Ericsson, era só Sony, que era o Sony ZX, se não me fale, Sony Z, o Z1 tal. E a Samsung é com a linha S, né? Com a linha intermediária não, mas basicamente esses como flagship. A Motorola tentou alguns flagship, como o Droid, como o Milestone, mas não conseguiu. Eu não coloco eles nessa lista. Eu tive o primeiro Note, o Galaxy Note, mas não foi uma experiência muito boa. Já o Galaxy Note 2 foi muito boa a experiência. E eu vou colocar aqui minha lista, né? Eu vou falar aqui os aparelhos que eu realmente me encantaram. O Galaxy S1, ótimo aparelho, mas tinha TouchWiz, que era horrível, mas era bom o aparelho, tá? Era bom. Lembro quando lançaram a versão 2.2 que você podia compartilhar a internet. Ah, aquilo era uma maravilha. Aquilo era uma maravilha. Principalmente eu compartilhava com o meu iPhone. E vamos lá. Teve o S2, que foi um aparelho também que eu adorei, o Galaxy S2. Tá? Eu tive a chance de ter um Galaxy S2, eu acho que de 32 GB importado, que era maravilhoso, o Galaxy S2. E aí veio o iPhone 4 e o 4S, dois aparelhos excelentes. Porém, foi aí quando eu comecei a pegar o ranço da Apple. O que foi que aconteceu? Eu tinha um iPhone 4, naquela época ninguém usava case, tá? Não existia case. A gente usava o telefone cru, tá? A construção do aparelho era de plástico, o iPhone 3GS era de plástico, você não encontrava case, não era uma coisa normal você usar. E o iPhone 4, ele perdia sinal, ele simplesmente quando eu colocava no bolso da calça, ele não tinha sinal. Então, muitas vezes o cliente que ligava para mim tinha que ficar ligando para outro número e porque o meu número da Oi vivia fora de área. E eu fiz um teste, eu disse, não, eu vou pegar meu número da Oi, que está no iPhone, mas com a dor da porra no coração, e vou colocar no Galaxy e vou ficar usando o iPhone. Aconteceu a mesma coisa. O Galaxy recebia ligação e quem ligava para TIM, porque naquela época não existia essa questão de você ligar para qualquer operadora com seu plano, e quem ligava para o meu número da TIM dava fora de área. Além disso, ele ficava no meu bolso, ele criava um tipo de estática que quando eu ia tentar atender a ligação, ele não funcionava. Então eu tinha que desligar o botão power, ligar de novo para poder atender a ligação. E muitas vezes eu perdia a ligação e tinha que retornar. E como naquela época não existia plano grátis, lá eu gastar dinheiro com ligação. Começou aí. Aí a Sony veio com a linha Z, eu acho que era a linha Z. E eu embarquei na linha Z. Eu lembro quando eu comprei o primeiro Xperia, que era a linha Xperia. Comprei o primeiro Xperia e foi excelente. Mas eu não vou colocar o Xperia nessa linha. Só tem um Xperia que eu vou colocar nessa linha. Era o Z1 Mini, o Z1 Compact, que era um pequenininho, tá? Cara, muito bom de uso. Era muito bom. Ele vinha com ele vinha com... Hoje quem vê a Mi Band não sabe, mas naquela época existia uma pulseira da Sony que eu não lembro o nome da pulseira, mas ela fazia o papel. Quem assistiu o vídeo e lembrar, por favor, coloca o nome da pulseira. Ela fazia o papel de vibração quando você recebia uma ligação e tal. E aquilo era legal pra caramba, porque às vezes eu estava em reunião, colocava o telefone no silencioso e vibrava, eu sabia que tinha uma ligação. Lembrando que nessa época, meados de 2012 mais ou menos, a gente não tinha tanto WhatsApp, tanto Facebook, não era tanto conectado como era hoje. A gente dependia, eu trabalhava na Volkswagen, a gente dependia da Wi-Fi da empresa. E muitas vezes
a empresa bloqueava o DNS para que a gente não acessasse outras coisas além das coisas oficiais da própria empresa. Mas aí eu conseguia burlar isso e meu telefone pegava tudo. Bem, o Sony Z1, tá? Então já vai o S51, que para mim foi talvez o melhor aparelho, que me acompanhou durante alguns anos, talvez por uns 2 anos e pouco, talvez tenha esse aparelho aqui. Olha, esse aparelho eu cheguei a comprar um aparelho desse com vidro quebrado para poder tirar toda a carcaça do aparelho, e depois o aparelho se acabou todo de novo, tá? As borrachinhas e tal. Eu usava um cartão de 2 GB nele, mas era um bom aparelho. O cara nunca me deixou na mão. Tinha um toque alto, tinha um som bom, sabe? Era um aparelho muito bom, compacto, comparado com... Vamos fazer uma comparação aqui. Até covardia, né? Olha aí o tamanho do aparelho. Mas vamos lá, vamos deixar esse aparelho aí, né? Depois veio o Galaxy Note 4, tá? O Galaxy, isso eu passei por várias linhas e foi tudo mesmo, mesma coisa e tal. Quando eu peguei o Galaxy Note 4, eu adorei aquele aparelho. Eu tive a chance de pegar o Galaxy Note 4 Edge, que era o Galaxy Edge, né? Ele não se nominava Note 4, mas ele era tipo o Note 4. Então, quando eu peguei o Note 4, bença-te Deus, que aparelho. Na mesma época, a Samsung lançou o Samsung S5. Para quem lembra, vai lembrar que a linha Note 2, quando lançava o Note 2, já existia o Galaxy S3. Então ele sempre tinha um ano de atraso, porque quando lançaram o primeiro Note já tinha sido lançado o Galaxy S. Então quando lançaram o Galaxy S2 foi que lançaram o Galaxy Note. Então o Note 4 para mim foi um aparelho extraordinário, uma tela excelente. Foi a primeira experiência boa que eu realmente tive com S Pen. Foi o aparelho que a bateria, para a época, era uma bateria excelente, tinha uma boa memória, só pegava um chip, mas era um aparelho excelente, tinha sensor de batimento cardíaco, impressão digital, era um aparelho muito bom para a época, tá? Não lembro, não vou especificar o ano porque eu não lembro. E quando a Samsung lançou o Galaxy S5 Duos, pensa de Deus, que aparelho. Todo mundo, olha, eu perdi tanto cliente comprando aqueles MP5, MP20 para usar 2 chip. Tanto cliente que era cliente de telefone high-end, só para poder usar 2 chips em um só aparelho, que foi uma brincadeira. Eu perdi vários clientes em outros estados, em outras cidades. Aqui mesmo, o pessoal comprava muito aparelho para pegar 2 chips, porque precisava, usava 2 operadoras. Então, quando a Samsung lançou o Galaxy S5 Duos, foi uma maravilha, tá? Nessa época eu já não usava iPhone. Eu usei o iPhone 5, mas usei muito pouco ele. Usei muito pouco o iPhone, porque quando eu peguei o iPhone 5, eu vendi logo. Depois eu peguei o 5S, aí vendi o iPhone 5S, o 5S, o 6. E aí eu já não tinha mais paciência de fazer jailbreak, eu não já tinha mais paciência de comprar em dólar, não tinha tinha um problema, minha conta era americana, ainda não existia conta brasileira, uma coisa assim, você não conseguia fazer compra na Play Store. Enquanto na Samsung você baixava aplicativo, vários jogos de graça, você já tinha uma Play Store melhor, que era, na época era ainda Market Store, uma coisa assim. Pois bem, o S5 foi um dos grandes aparelhos que eu tive. O Note 4, né? Eu não tive o Galaxy Note 5, nem o Galaxy Note 6. Ou nem o Galaxy Note 7, até porque não lançaram o Galaxy Note 6. E eu acho que o karma de não terem lançaram o Galaxy Note 7. E deu o que deu, né? Ele teve um problema de bateria, esquentava, rompia, queimava
um transistor dentro, um CI dentro, e acabava que ele superaquecia e não tinha nenhum tipo de proteção no invólucro da bateria e pegava fogo. Por quê? Porque foram os primeiros aparelhos a vir selado, tá? Vale lembrar, o S5 ele era selado, o Note 5 era selado. Só que o Note 7 ele foi o primeiro aparelho da Samsung a investir numa bateria de 3.500 amperes, se não me falha 3.500. E lançaram também na mesma época o S7. Então o S7 vendeu muito. Só que o Note, sempre a linha Note sempre vinha com algumas inovações. No caso, o Note 7 ele vinha com a inovação dos bloqueios por íris, tal, era uma tela maior, uma caneta melhor, uma bateria mais potente, e deu ruim. Eu nunca consegui pegar, até tentei comprar depois um FE, que foi o que substituiu, que colocaram o refurbish dele, que foi o Samsung FE, que era Fan Edition, mas acabei não conseguindo. E aí vem o LG G3, tá? Que foi um baita de um aparelho da LG, talvez tenha sido o último super aparelho da LG, tá? Que realmente brigou com o Galaxy, sabe? Eu lembro que era o Galaxy S4 e o Galaxy S3. O cliente não ficava, tinha indecisão em qual comprar. E o Galaxy, o LG G3, o Galaxy S4 e o LG G3, o G3 ele vinha com uma basezinha para carregamento de indução. E aquilo ali fazia o aparelho, tinha cores bonitas, tinha dourado, tinha o cinza e tinha o branco, tá? Então essa variação de cores ajudava muito a chamar o cliente. Tinha uma tela muito boa, tinha um processador bom e era um aparelho muito bom. Pena que, na minha opinião, foi o último grande aparelho da LG. Espero que a LG se reinvente, tá? Porque desde então foi só fracasso. Até o próprio LG G8S, que é um ótimo aparelho, mas com aquele Note daquele tamanho, é um fracasso. O LG G7 é um bom aparelho, mas é um fracasso de venda. E aí vai. Para resumir bem a história, tá? Teve outros grandes aparelhos que eu tive, mas que me marcaram. Galaxy Note 9, excelente aparelho. Até hoje é um baita aparelho com Snapdragon 845, tá? O Galaxy Note 9, sabe, excelente. E aí vem dois últimos aparelhos que são os aparelhos que eu posso considerar assim, nessa leva de aparelhos. Zenfone 5, que foi um aparelho, Zenfone 5Z, Zenfone 5, que foi um aparelho que me chamou muita atenção. O Zenfone 2 com processador Intel, na época foi uma revolução, porque ele tinha muita memória. Primeiro aparelho, se não me falha, com 4 GB de RAM. E nessa leva toda de aparelho, a linha S10 também foi uma linha muito importante, tá? Foi um grande upgrade do S9 Plus para o S10 Plus em relação ao design, em relação à construção do aparelho. Mas eu vou citar dois aparelhos que eu adorei. O S20 Plus, tá? Uma câmera excelente, um design muito bom, uma pegada muito boa, tá? É um aparelho que eu, de coração, eu tô usando um aqui porque amanhã tem uma novidade para chegar. E o Galaxy Note 10 Plus, tá? Não o Note 10 normal, o Note 10 Plus. São dois aparelhos que eu não sei dizer qual é o melhor dos dois para mim, tá? Talvez seja fácil você ver um review e o cara lá usar termos técnicos e dizer qual é o melhor. Só que quando você usa os dois, aí você começa a ver que cada um tem suas coisas, suas particularidades, tá? Então, gente, meu vídeo é esse. Eu tentei trazer alguns aparelhos da década de 10, né, dos anos 10, 2010 para cá, até 2020. Esse ano não está sendo um ano fácil para a gente decidir qual é o melhor aparelho, porque até para a gente fotografar, para a gente fazer filmagem, eu poderia citar vários aparelhos aqui que me surpreenderam. Mate 20, nunca vi um aparelho com Mate 20
P30 Pro da Huawei, aparelhos excelentes para quem quer uma câmera fantástica, tá? O P30 Pro é uma coisa absurda de bom aquele aparelho, mas não entra na minha lista, tá? Ele não entra na minha lista porque ele não pega cartão de memória. O cartão de memória dele é NM Card e não entra na minha lista, tá? Então, por alguma coisinha, ele não entrou na minha lista entre os melhores. Eu falando aparelhos que marcaram realmente, que me marcaram, que realmente fizeram algum sentido para mim. O Mate 20, baita aparelho. O P30, P30 Pro, excelentes aparelhos. A linha Huawei tem o Honor 10, que é um dos aparelhos mais lindos que eu tive. Honor 8, Honor 9, nem se fala, tá? Toda a linha Honor tem uma linha maravilhosa de design, em acabamento, em tudo. Eu vou colocar um Xiaomi? Não, nenhum Xiaomi me representou nada. Sinceramente, eu tive o Pocophone F1 que eu usei como principal aparelho. Representou um ótimo custo-benefício e só. Hoje não me representa nada, nenhum aparelho da Xiaomi, tá? Infelizmente, eu estou falando aqui como usuário. Então, os dois melhores aparelhos que eu peguei até hoje, três melhores aparelhos que eu tive até hoje: Nokia E51, iPhone 3GS e Note 10 Plus. Esses são os três melhores aparelhos que eu peguei até hoje. E aí quarto, quinto, sexto, sétimo, não sei dizer. Cada um representou um momento importante, cada um representou uma revolução, cada um representou boas coisas. O iPhone 3GS, boas lembranças de passar horas no computador para poder desbloquear, fazer o jailbreak dele. Quem teve iPhone 3GS nunca fez jailbreak ou mandou fazer, não sabe o que é ter um iPhone 3GS. Criar uma conta, pegar um CEP americano para poder criar uma conta na Apple é horrível. Quando você via o abacaxi, aquela coisa que viu o sinal de rede do aparelho funcionando, dizendo: meu Deus, eu não posso desligar o aparelho senão ele bloqueia de novo. E é isso aí, galera. Tá aí a lista dos aparelhos, os melhores aparelhos que eu tive, tá? Lógico, vai ter um ou outro que eu deixei de lado, mas são os três aparelhos de coração: Nokia E51, iPhone 3GS. Muita gente achou que eu não ia colocar iPhone, mas eu coloco o iPhone 3GS como um dos melhores, e o Galaxy Note 10 Plus, que sem dúvida é um dos melhores aparelhos que eu tive. Inclusive, na Trocafone, apareceu um de 512 GB e eu comprei ele, deve estar recebendo esses dias. Pois é, galera, agradeço, tá, a todos vocês. Se deixar o like, se inscreve no canal, tá? E é isso aí. Fui. Valeu!